Boa tarde, meninos, como estão? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante para a nossa disciplina, que é justamente a literatura marginal. Só que para tentar trabalhar a literatura marginal, vocês vão às vezes quebrar um pouquinho a cabeça, porque existem dois movimentos que de fato se autodenominaram ou se conjugaram como literatura marginal. Então, antes de começar de fato, trabalhar com cada um desses movimentos, ver quais são as diferenças, suas características, é interessante a gente pensar no conceito de marginalidade. Quando eu penso no conceito de marginal, a maior parte das pessoas vão pensar em algo negativo, alguém que está fora da lei. Creio eu que todos, a maior parte de vocês devem pensar a partir desse conceito, desse significado. No entanto, o conceito de marginalidade, de marginal, de margem, ele tem que ser expandido para vocês entenderem esse novo movimento agora na disciplina, esse novo movimento literário. Por quê? Quando eu penso em algo no centro, vou pegar aqui na palma da minha mão, e no centro, tudo, o centro ele sempre é considerado um ponto de vista, gente. O centro, ele, vamos filosofar um pouquinho. O centro, ele é colocado, se a gente pensar estruturalmente, nas cidades, geograficamente, politicamente, esse centro vai se dar por essas instâncias. Então, ele é sempre um ponto de vista. Mas a partir do momento que algo se conjugou, se denominou como centro, tudo que está ao redor desse centro, a gente pode considerar como margem ou como periferia. Isso também é muito comum se a gente analisasse nas estruturas da cidade, de todas as cidades. Sempre tem um centro e ao redor dele tem os bairros. Só que quando a gente pensa em periferia, pensa nesse conceito, não vem sempre à cabeça, na verdade, em bairros que tem a oferta de políticas públicas baixa, considerado bairros de média ou baixa condição financeira. Só que esse conceito de periferia ele pode ser expandido. Então, tudo que está ao redor, independente de como de como isso se dá, é periferia e é margem. Só que, obviamente, aqui, por que eu estou falando desses diferentes sentidos para essa análise? Porque para cada um dos movimentos denominados de literatura marginal, vai ser importante cada um desses conceitos. Então vamos lá no primeiro, Primeiro, literatura marginal, lá nos anos 70, uma geração que vai ser chamada também de geração mimeógrafo, E vou falar por que desse nome. Então essa geração, lembrando que nessa época o Brasil passava por um período ditatorial, que a gente já trabalhou relacionado à censura, à tortura, à forma que foi muito cruel esse tipo de organização social, político, na nossa sociedade. Então, esse primeiro grupo de marginais, considerados marginais dentro da literatura, eles vão estar dentro desse contexto histórico. Qual que é a grande questão deles, Eles, esse grupo que vai autodenominar como grupo de literatura marginal, vai ser um grupo de jovens de classe média universitária. Só que, se eu pensar assim, jovens de classe média universitária, consequentemente, se a gente fosse analisar a figura deles, brancas, pessoas brancas, de classe econômica mais a ter acesso aos bens de consumo, mas eles são marginais por quê? A gente vai trabalhar com o conceito de marginalidade pensando o conceito dentro do literário. Eles vão ser à margem do circuito da circulação de livros da época. Tanto que eles vão produzir, conforme eu falei aqui da geração mimeógrafo, não sei se vocês lembram, é um aparelhinho, um aparelho que, pelo menos na minha época de escola, você rodava e dali reproduzia uma prova,
um documento. E qual que é a grande questão do mimeógrafo? Você fazia uma base com carbono, fazia lá o que você queria, você colocava álcool no meio do mimeógrafo, e ao passo que você rodava, né, uma folha branca, saía reproduzida a partir daquela matriz. Então eles produziam muitas dessas obras dessa forma. Então o que configurou de uma maneira artesanal. Então eles estavam à margem da circulação, né, do circuito editorial da época. Até porque, além de ter essa questão marginal, eles também usaram dessa força poética, dessa força literária, também para criticar o sistema, para criticar a sociedade brasileira, tanto que eles vão ser considerados um movimento contracultural, quer dizer, que está contra algo pré-estabelecido como certo, né? Pré-estabelecido como o ideal dentro da literatura. Então, nesse sentido, circulação vai ser a alternativa dessas obras. Então, não vai ser igual, por exemplo, um livro como esse aqui, que tem uma edição, né, tá por uma editora. Depois eu vou falar desse livro em especial. Mas ele é diferente, ele tem um caráter muito mais artesanal, feito um por um. E, consequentemente, ser feito um por um, a tiragem ela é muito menor do que um livro como esse. Né? Normalmente, os livros, né, edições de livros, elas têm mais ou menos hoje 2, 3 mil, aqui não tá falando não, mas até mais 40, 50 mil livros, né, quando um livro é lançado. Esses eram feitos a dezenas, então isso impedia a circulação dessa arte também. No entanto, é importante falar que ficou muito restrita à área acadêmica, até por quem produzia esse tipo de literatura. Mas uma das questões importantes também dentro dessa composição literária é que muitos desses textos vão ter, conforme a gente já viu dentro da poesia concreta, né, do experimentalismo do literário, eles também vão se usar desses artifícios. Muitos dos textos eles têm um apelo à visualidade, né, utilizam da linguagem coloquial, né, de expressões do dia a dia, espontâneo. Então, tudo isso vai fazer que esse tipo de movimento literário seja considerado marginal. Alguns nomes importantes que eu vou falar aqui, que foram, né, conhecidos por esse tipo de literatura. Um deles a gente já até viu, que é o Torquato Neto. Né, o Torquato Neto, o Cacaso, o Leminski. Então, todos eles, mais outros, né, artistas, lembrando que essa literatura marginal, esse movimento marginal, ele também não se restringiu apenas à literatura, mas também a outros ramos da arte, né, nas artes plásticas, na música. Quer ver um exemplo? Luiz Melodia, né? Alguns associam a figura do Luiz Melodia à figura da literatura, né, do movimento marginal. Só que aí alguém, né, vocês podem ficar se questionando. Tem um movimento dos anos 70 autodenominado marginal. A professora falou no início do vídeo que tem um outro movimento, né, que também vai se autodenominar como marginal. E qual é esse movimento? Vamos fazer o seguinte, vai ficar para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai vir a segunda parte, né, dessa literatura marginal, que já é ligada né, aos anos 2000, e com outro entendimento do conceito de marginalidade. Então, fica de olho que daqui a pouco sai um outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau!